Olá, time Aminoagro, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos a oportunidade de mais uma vez reforçar a proposta de valor da marca Aminoagro de usar todo o conhecimento da fisiologia de plantas para desenvolver tecnologias que gerem valor para o produtor, para a produtora rural. E hoje estamos aqui para conhecer um pouco mais sobre modulação, que como o próprio nome já diz, tem a oportunidade de modular o crescimento da planta. Então é a nossa vez de sermos arquitetos. A gente vai aqui trabalhar realmente com a melhoria da arquitetura de plantas e assim preparar as plantas para que se sobressaiam diante de condições adversas. A modulação tem resultados fantásticos em todo o Brasil, gerando resultados não apenas em arquitetura de plantas, como também em produtividade nas mais diferentes culturas. Para falar um pouco mais sobre modulação, para que a gente possa gerar valor para essa tecnologia no mercado, eu gostaria de convidar o nosso gerente de produto, David, para falar um pouco mais sobre a nossa linha para a equipe. David, está contigo. Muito bem, Tamar, obrigado. Depois dessa apresentação, esse preâmbulo tão bem feito sobre esse produto, a Aminoagro ela vem mantendo a sua característica, o seu perfil de inovação, de trazer soluções diferenciadas aí que a gente consiga responder principalmente aos anseios, às necessidades que a gente tem observado como dores no campo. E modulação não é diferente. Falar de modulação, falar de estruturação, arquitetura de plantas, é falar do entendimento de um manejo, como é que essa planta consegue se adaptar e expressar da melhor maneira possível o seu potencial genético, aquele potencial estabelecido, que a gente sabe que toda cultura, principalmente falando em cultura de soja necessariamente, ela tem um teto produtivo muito grande. E a gente consegue, através da modulação, fazer com que ela consiga expressar esse potencial muito maior. Porém, esse potencial ele pode ter algumas questões que precisam ser bem manejadas, dentro de todo esse potencial. E aí falar do desenvolvimento da arquitetura de plantas é falar do entendimento de como essa planta se comporta no ambiente necessariamente. Bom, falar de desenvolvimento de arquitetura eficiente é falar com que essa planta, dar ênfase, dar luz a essa planta, ou a essa estratégia de manejo, principalmente de como é que ela se comporta com as principais problemáticas que podem ocorrer nesse ambiente. A planta, ela vem com aquele potencial, um teto produtivo muito grande, e conforme acontecem as ações durante o seu ambiente, o manejo, desde a implantação até a finalização do seu ciclo, podem acontecer algumas irregularidades de crescimento. E aí o hábito de crescimento, às vezes, que tem um hábito específico para uma região, a gente traz ela para outra região, às vezes a adaptação não está tão difundida, bem estabelecida, e essa irregularidade de crescimento é uma forma aí de, infelizmente, problemática, uma forma de reduzir a produtividade. E aí, cada vez que a gente vai olhando para a interação que essa planta tem com o ambiente, ela vem mostrando ou descendo um pouco mais essa produtividade dela, esse potencial produtivo, dessa cultura. Essa irregularidade de crescimento faz algumas consequências, e não necessariamente estão 100% ligadas, porém essa irregularidade de crescimento provoca que aconteça também uma irregularidade de captação luminosa. Acontece uma ineficiência de captação de luz, transformação de fotossíntese, e também a chance de acontecer um autossombreamento muito grande, ou seja, o meu índice de área foliar acaba ficando comprometido. Por consequência, essa ineficiência fotossintética, eu tenho menor lignificação de tecidos, uma menor emissão de ramos laterais, eu tenho um menor vigor desses ramos laterais, e aí falar de vigor de ramo lateral pode ser pode soar um pouco estranho, mas o ramo ele precisa ter um nível de vigor. Cada axila, cada ponto, nó de crescimento que existe nó reprodutivo no ramo, ele tem ali uma gema potencial, um primórdio de folha, um primórdio de flor, um primórdio de fruto, que pode se transformar nesse tipo de estruturas. Dependendo do vigor, ou seja, da quantidade de energia, de armazenamento e eficiência de envio de energia para esses ramos, para esses pontos de crescimento de nó reprodutivo, eu tenho uma eficiência maior, ou seja, eu tenho um maior vigor desses ramos laterais. Se eu não tenho esse vigor, eu não tenho todas as outras consequências, lignificação, menor ineficiência em captação luminosa, a chance de acamamento também é muito grande, a chance da planta não conseguir sustentar o peso daquele ramo, daqueles frutos. E por último, uma arquitetura ineficiente.
Obviamente, quando a gente olha toda essa interação que essa planta tem com esse ambiente, em posicionamento, em colocar aquele momento adequado do posicionamento dela, com o hábito de crescimento dela, com a região, ela vem se comportando, às vezes, até por ações de manejo, que não necessariamente são propositais, mas por ações de manejo ao longo do tempo, do manejo dessa cultura, a gente acaba vendo uma formação de arquitetura mais ineficiente. E olhando para isso, a gente tem que entender que para formar arquitetura não existe o chamado pozinho mágico, não existe um pó de pirlim-pim-pim, não existe uma estratégia única, porém a gente precisa entender como que a gente consegue atuar no manejo dessa cultura. E atuar no manejo da cultura necessariamente tem a ver com entender como que acontece o desenvolvimento dessa arquitetura. A arquitetura, o desenvolvimento de uma arquitetura eficiente, ela acontece em 3 fases. Desde a parte da fase de implantação, é necessário que tenha uma germinação, uma emergência, um estabelecimento muito eficiente. É necessário que o meu crescimento vegetativo também seja eficiente. Ali eu preciso evidenciar que é o momento que acontece a formação da caixa de produção, né, a estrutura que vai dar suporte para a minha produtividade, para a quantidade de flores, quantidade de frutos, a síntese e a liberação de energia, né, nessa fase vegetativa é necessariamente onde acontece a fotossíntese e o envio desses fotoassimilados para os frutos, flores e frutos. E eu preciso ser eficiente nessa fase vegetativa para que aconteça uma boa arquitetura da interceptação de luz. Por último, na fase reprodutiva, é a fase que acontece a definição da caixa de produção. Uma vez que eu tenho toda a minha estrutura já feita, já montada, a estrutura reprodutiva já montada, eu preciso fazer com que essa estrutura fique cheia, né, que aconteça o enchimento desses grãos. Onde acontece o florescimento, né, o ambiente de produção, e a manutenção das folhas em produção. A gente precisa olhar todos esses pontos, essas 3 fases, para entender a formação dessa arquitetura de plantas, lembrando que ela acontece desde a minha formação, desde a minha implantação da cultura, a partir do momento que acontece a germinação, a quantidade de plantas por hectare também. E a gente dividir por fases, para que tenha um bom desenvolvimento de uma arquitetura eficiente, a germinação ela acontece entre muitas relações de energia, de armazenamento, de enzimas hormonais. É necessário que ocorra um equilíbrio para que a minha germinação, que tem muito a ver com a síntese de giberelina e o transporte também de citocinina, essa relação hormonal que acontece nessa primeira fase da germinação, a emergência, existe uma relação metabólica hormonal que ali para ela conseguir romper as camadas do solo, e é necessário que tenha também um balanço eficiente de auxina e etileno, para que a planta consiga ter um bom arranque para a emergência. E por último, no restabelecimento, é necessário que haja uma eficiência também de remobilização do N, do nitrogênio que está ali dentro, armazenado via asparagina, que é um aminoácido que faz essa função de armazenamento, mas remobilização desse nitrogênio, e dos ureídeos. E a diferenciação e crescimento para que aconteça de maneira adequada, né? Ela é mediada normalmente por auxinas e poliaminas. Aqui eu trouxe esses pontos aqui da parte de germinação, emergência e estabelecimento para a gente entender que é sempre necessário ter um equilíbrio entre a ação hormonal, a ação energética e, obviamente, a ação nutricional da planta. Na segunda fase, a fase que a gente consegue ter uma eficiência e uma interferência maior na expressão, uma vez estabelecida essa cultura, tendo um potencial de quantidade de plantas por hectare, feito com que essa germinação, essa emergência, esse estabelecimento seja adequado, é aqui que a gente começa a atuar como uma estratégia de manejo para que a gente consiga ter uma boa formação da caixa de produção, para que a gente consiga fazer com que a atividade fotossintética seja plena, que a planta não sofra, eu preciso manejar com que a planta sofra menos possível, né, a quantidade de ações ambientais, para que ela produza a quantidade menor possível de eros, de espécies reativas de oxigênios, que são aqueles radicais livres, aqueles danos que acontecem via intracelular dentro da planta, que acabam corrompendo aí membranas, acabam fazendo com que a planta perca folhas, estruturas como um todo. Eu preciso que tenha um bom acúmulo de metabólito vindo da fotossíntese, que tenha esse envio de fotoassimilado de maneira mais eficiente, e a parte morfológica, fazer com que eu tenha uma boa haste principal, que ela consiga suportar ali o peso dos ramos ao longo do processo produtivo, fazer com que eu tenha uma boa formação de ramificação,
o número de ramificações e o comprimento, né, o tamanho dessas ramificações seja eficiente e uma formação de nós reprodutivos, para que ela consiga, quanto mais nós reprodutivos, obviamente, transformar em mais flores e em mais frutos. É nessa fase que a gente consegue entender o momento de formação dessa estrutura, dessa arquitetura para maior produtividade. Como eu disse na formação, ali ela sempre é conjunta. Nessa segunda fase, dando um pouco mais de zoom, de ênfase nessa fase, nessa formação da caixa de produção, ela está estritamente ligada à eficiência de sistema radicular. Aqui, quanto a gente pode ver nesse gráfico, nessa ilustração, quanto mais eu tenho ramificações, mais eu tenho também um aumento de raiz, de volume de raiz. Aqui ela vem mostrando que quanto mais, nesse gráfico, né, quanto mais eu tenho sistema radicular, mais eu tenho formação de ramos. O sistema radicular, ele está diretamente relacionado a essa formação aqui de ramos laterais. Quanto mais eu tenho sistema radicular, quanto mais eu tenho zona de absorção, mais eu tenho eficiência em mandar esses solutos daqui do solo, nutrientes, água e demais exudados aqui da relação microbiótica do solo, para dar suporte para que a planta consiga crescer, né, em altura e em parte lateral horizontalmente, ou formação de ramos. Tudo depende dessa relação entre quantidade de ramos e quantidade de raiz. Necessariamente o meu estabelecimento tem que ser muito eficiente, por isso que a gente começa com a parte de arquitetura eficiente, desenvolvimento de uma arquitetura eficiente, falando da importância do estabelecimento e de garantir que eu tenha um bom enraizamento, uma boa cobertura aqui na zona de absorção da raiz. Ainda seguindo para essa eficiência de formação de arquitetura, a gente vê que essa planta ela pode ser uma planta que pode entregar para a gente um superpoder, vamos dizer assim, uma super eficiência em produtividade, no desenvolvimento adequado dessa arquitetura. E quanto melhor a arquitetura para máxima produtividade, quanto melhor a arquitetura, maior vai ser a nossa produtividade, ou melhor dizendo, o nosso potencial produtivo. E ali, para a gente ter essa máxima produtividade, melhor arquitetura para essa máxima produtividade, a gente precisa ter em conta que não é só apenas uma ação ou um produto ou uma aplicação, porém entender que é necessário ter número de ramos laterais adequados, o vigor desses ramos laterais, como dito anteriormente, folhas que têm que estar bem distribuídas durante por todo o corpo da planta, toda a parte de dossel até a parte de bacheiro da planta. É necessário que tenha, para que isso ocorra, também uma interceptação luminosa adequada. Cada um desses pontos principais aqui, esses quatro pontos principais, eles interferem necessariamente em uma melhor eficiência de arquitetura e uma maior eficiência produtiva. O Dirceu Gassen, ele traz algumas evidências, né, muito conhecido por essa ação que ele sempre fez historicamente, né, saudoso Dirceu Gassen, dizia muito para a gente sobre a quantidade que eu preciso ter, uma relação que é necessária ter de índice de área foliar. Aqui em uma dos trabalhos que ele fez, né, que ele trouxe para a gente, eu trouxe aqui, perdão para vocês, mais uma evidência que ele traz. É necessário que tenha em torno de 20 centímetros quadrados de folha para cada vagem formada. É necessário que tenha 20 centímetros de folha para cada vagem formada. Para que a planta consiga encher esses grãos e manter uma atividade metabólica eficiente, a planta ela precisa ter em torno de 100 centímetros quadrados de área foliar total, associada ao rácimo específico. Né? O que é o rácimo? Essa é a estrutura reprodutiva que a soja libera, né? Que é uma evidência usando a cultura da soja, que equivale aqui, em média, cada rácimo ele produz 1,5 gramas de grãos, que equivale a 9 grãos. Para que a planta consiga encher esses grãos, manter essa estrutura aqui toda eficiente, é necessário que eu tenha em torno de 100 centímetros quadrados de folha. Falar sobre isso e falar sobre essa evidência que o nosso grande Dirceu Gassen traz, é falar sobre esses pontos principais aqui da minha eficiência de atributos de arquitetura para máxima produtividade. Número e comprimento de ramos, número, tamanho e formato de folíolos, distribuição das folhas ao longo da haste, o índice de área foliar e a densidade populacional. Cada um desses itens, desses atributos, ele tem um peso e uma importância do porquê ele existe. Ter um número maior, um comprimento maior de ramificações, o número de comprimento maior de ramificações garante para mim que eu tenha eficiência
em quantidade de nós, né, ponto de crescimento, mas é preciso olhar para que essa planta não tenha também um alto sombreamento, precisa ser adequado. Fazer com que essa planta expresse um número adequado de folíolos, né, de plantas, né, de folhas, perdão, que eles fiquem também mais eretos para que tenham uma captação luminosa mais eficiente. As folhas precisam estar bem distribuídas durante a haste, né, ao longo da haste, perdão. A densidade de plantas tem que estar bem estabelecida, né, tanto com zoneamento, com a indicação genética para aquele estabelecimento de densidade populacional, e também para o manejo, não só de arquitetura, mas também fitossanitário, e o índice foliar adequado. Ali o Diceu traz muito para a gente em torno de 3 a 5% de índice de área foliar. Para isso é preciso olhar que o manejo ideal e eficiente faz com que essa planta a gente consiga buscar uma arquitetura mais compacta, com uma altura e ramificação foliar moderados. Isso permite uma boa entrada de luz, uma aplicação de fitossanitários, produtos fitossanitários, e a densidade populacional e características genéticas também devem ser considerados para a gente posicionar e olhar para uma eficiência de arquitetura do desenvolvimento de arquitetura de plantas. E olhar para essa arquitetura, ele não quer dizer, a gente não está olhando, não está dando ênfase somente para o porte, para a altura dessa planta, porém, por uma eficiência de arquitetura. Afinal, a arquitetura, a estatura dessas plantas, ela depende de vários fatores. E aí eu vou citar apenas, aqui vocês estão vendo no slide, depende de muita coisa para a altura dessa planta. Cultivar, época de semeadura, população de plantas, a disponibilidade hídrica, temperatura, o hábito de crescimento, a disponibilidade de nutrientes e, obviamente, a quantidade de dias nublados que acontece. Ela responde no tamanho, né, na arquitetura, no crescimento, se é maior ou menor. Então, ela responde em altura muito mais ao ambiente do que qualquer ação de manejo. E aí, um trabalho feito no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, em 2017, mostra muito que tem esse perfil de grupo de cultivares, por exemplo. Eu tenho tipos de crescimento, né? Tenho cultivar, tipo de crescimento indicado, grupo de maturidade relativa, a estrutura que eu tenho, cada uma tem uma, ramificações médias e a densidade populacional. Respeitando o máximo possível essas indicações, ou até buscando desenvolver adaptações, se for o caso, né, em áreas que ainda são áreas de abertura, que não tem a indicação exata, a gente consegue ver que cada cultivar ela tem uma pré-determinação genética. E aqui o manejo, a eficiência de manejo é fazer com que cada pré-determinação genética ocorra de maneira mais eficiente possível, respeitando assim a característica genética dessa planta e perfil de produtividade e fisiologia com que ela foi desenvolvida. Para a gente olhar para o desenvolvimento dessa arquitetura, é necessário olhar que existem pontos aqui, no caso a mesma cultivar, plantadas em diferentes populações, mostra perfil de arquitetura completamente diferente, perfil de crescimento totalmente diferente, aqui em termos de potenciais que a gente pode ver. Só que fatores que podem afetar esse desenvolvimento de arquitetura tem a ver com a irregularidade no crescimento, devido às condições, o estilamento por conta de alta nebulosidade e altitudes, né, altitudes e alta nebulosidade, uma ineficiência fotossintética, né, provocada por sombreamento excessivo e aqui acabar acontecendo em risco muito maior em encamamento, dependendo de como que a gente consegue fazer essa regulação em população de plantas e desenvolvimento de uma arquitetura. Por conta disso, a gente traz com muita alegria uma solução de manejo muito eficiente, o modulação. Modulação, ele vem para promover como estratégia de manejo o desenvolvimento de uma arquitetura para altas produtividades. Olhar para a modulação é olhar e entender que é tudo uma questão de modulação do desenvolvimento. Fazer as inserções, as ações de manejo eficientes para que a gente consiga modular essa maior eficiência no desenvolvimento. É tudo uma questão de modulação desse desenvolvimento. Por conta daí a gente traz esse nome do produto. Fazer com que a planta ela consiga ter uma eficiência de modulação, a gente olha para essas características, esses modos de ação do produto. O modulação, ele age estimulando a divisão celular, potencializando a diferenciação dos nós reprodutivos, ele promove uma maior robustez dos tecidos, maior interceptação luminosa e uma maior tolerância a estresses, a condições adversas. O modulação, ele tem um modo de ação que ele intensifica processos naturais associados à autoprodutividade. Todos esses modos de ação, ele tem
uma ação direta na ação metabólica, tenha compostos bioativadores que fazem uma maior indução floral dos nós reprodutivos e formações de ramos laterais, alguns metabólitos especiais, específicos para promover a maior formação de lignina na planta, um estímulo, um promotor de estímulos, né, hormonais, que ele faz com que a planta tenha um crescimento ereto, maximizando aí a área foliar e a captação de luz, e compostos bioativos dele ele faz com que a planta tenha uma resposta osmoprotetora, que ela perca menos água, ou seja, tenha uma adaptação mais eficiente a condições adversas de clima. A modulação, ele vem com o intuito de desbloquear o potencial produtivo da sua lavoura. A modulação ele apresenta um avanço aí muito grande, uma proposta em disponibilizar uma formulação muito balanceada em nutrientes e compostos bioativos, como dito anteriormente, para fazer com que a planta ela tenha uma resposta maior, uma modulação mais eficiente dessa arquitetura. Modulação, ele traz luz, né, traz evidência para fazer com, depois desse preâmbulo todo, né, dessa fala toda sobre a parte de conceituação em torno de arquitetura, fazer com que esses componentes da estrutura vegetal para alta produtividade fiquem eficientes. Quais deles? Número de ramos, número de nós, área foliar, número de vagens e número de grãos. Olhar para esses atributos aí, nesses pontos, para maior produtividade, atenção ao engalhamento para maior produtividade, a gente precisa ter um equilíbrio, um estímulo muito equilibrado. Não fazer com que a planta foque demais os seus esforços em formação de estruturas vegetativas e acabe punindo, né, entre aspas, a produtividade. Então, ter mais ramos, via um equilíbrio fisiológico, né, interessante, ter mais ramos traz para mim também mais pontos produtivos, mais área foliar, mais interceptação de luz. Essa é a resposta que a gente tem observado mediante a aplicação do modulação. A gente tem um equilíbrio mais, um estímulo mais equilibrado. Ao contrário, se a gente não cuida desse excesso de ramos, que ele pode provocar um autossombreamento. Então, voltando para dar ênfase, a modulação ele faz com que a planta tenha um estímulo equilibrado para desenvolvimento de uma arquitetura produtiva. O desenvolvimento que ocorra sem esse estímulo equilibrado, né, que a planta ou cresça demais ou atue nela para um porte menor do que ela consegue apresentar em produtividade, faz com que eu tenha menos ramos, menos nós, menos pontos produtivos, menor área foliar, uma área foliar mais comprometida, uma interceptação luminosa muito ruim, deficitária, e esses excessos de ramos eles acabam gerando esse autossombreamento. A consequência disso, naturalmente, é promover uma queda antecipada, uma senescência aí das folhas, uma senescência que aconteça nessa área foliar, muito antecipada, acaba antecipando o ciclo final dessa cultura, o enchimento de grão fica comprometido. Por modulação, a gente traz aqui alguns posicionamentos para culturas de soja, feijão e algodão, mas ele também é um produto multiculturas. A gente traz aqui 3 que são mais evidentes aí a resposta que a gente tem observado no produto. Por último, a evidência de resultado que a gente observa com o uso da modulação. Aqui é um produto que a gente tem muitas evidências de resultado. Eu trouxe uma de um trabalho feito com o Dr. Fagan, e a gente mostra como é que eu consigo falar dessas estruturas reprodutivas em termos de fornecer maior produtividade sem contabilizar como que eu chego em maior produtividade via arquitetura de planta, estruturas reprodutivas, nós, ramos laterais, e a gente traz algumas evidências. Aqui, no trabalho feito, conduzido pelo Fagan, a gente vê número de nós de 7% a mais mediante a aplicação da modulação, a área foliar mais eficiente com 17,76% a mais, a gente vê o número de nós reprodutivos, cerca de 6% a mais de nós reprodutivos, o número de vagens formadas também um número de mais ou menos em torno de 4,13 vagens a mais, e tudo isso aqui tem que me dar também uma estrutura de produtividade muito boa. Em termos de produtividade, o resultado que a gente teve foi esse. Um resultado de incremento acima de uma área que já era uma área com um teto produtivo muito alto, chegando aqui nessa diferença de produtividade em torno de 17 sacas a mais de incremento, ou 19% do potencial produtivo. Obviamente, essas aqui são condições de pesquisa, condições controladas, mas a gente olha a esse potencial do produto como eficiência de resposta produtiva e modulação dessa arquitetura. E aqui uma conclusão,
que ele traz para a gente, né, o modulação, ele fica evidente que ele favorece a expressão do maior potencial genético, para que a gente faça com que essa planta expresse o seu maior potencial produtivo, né, para que a planta expresse aquele potencial genético e dentro, independente das adversidades climáticas. A aplicação da modulação ela garante uma maior estruturação e rentabilidade mediante todos os resultados de formação de estruturas de arquitetura para um manejo mais eficiente. Bom, o modulação ele vem principalmente como diferencial na composição, na promoção adequada da arquitetura radicular, da arquitetura vegetativa, a arquitetura do desenvolvimento dela, para que ela tenha uma tecnologia que faça com que a planta consiga expressar com mais eficiência o seu potencial. E alguns atributos que a gente nota desse produto em específico, de diferenciação do modulação, é que ele promove uma arquitetura adequada desses ramos laterais. Ele tem uma combinação muito interessante de bioativos únicos, que eles ativam o metabolismo vegetal de forma integrada, né, ativam esses pontos de crescimento para um desenvolvimento adequado da arquitetura. Ele melhora muito o aproveitamento da área plantada, então ele diminui muito o risco de acamamento. Ele proporciona um alto teto produtivo, então um alto potencial produtivo mesmo em condições adversas, né? Ele faz com que a planta consiga expressar o seu máximo potencial comparado aí em condições adversas, onde não é aplicado o produto. Ele faz com que a planta consiga manifestar o seu maior desenvolvimento de arquitetura. E o diferencial produtivo diante de outros produtos, ele é diferente, porque ele não é um extrato puro de algas. Ele não tem lá, normalmente produtos nessa linha, ou ele é um extrato puro de algas, ou ele é um extrato de vegetais, né, um extrato puro, um extrato de metabólito microbiano. Ele tem substâncias ali muito específicas para promover o desenvolvimento equilibrado. Então ele não vem nessa linha de extrato puro, porém ele tem uma quantidade de compostos bioativos que acaba agindo de forma um pouco mais inteligente, visando somente a parte de arquitetura, de expressão de potencial produtivo da arquitetura, desenvolvimento eficiente dessa planta. Ele tem uma resposta adaptativa única, então ele não age como agente sintético, que é dependente de fatores externos. E aqui a ênfase é a gente olhar que ele tem esses compostos bioativos naturais, ele tem essa ação que faz com que a planta consiga se adaptar da maior maneira possível às adversidades climáticas, quando comparado a agentes sintéticos, que ocorre uma ação muito mais agressiva nessa planta e pode promover nessa planta uma ação fazendo com que ela acabe alocando energia de forma inadequada. Lembrando que a modulação ele promove um desenvolvimento de arquitetura equilibrado e eficiente. E por último, a ativação, a tecnologia exclusiva da modulação focada no metabolismo das plantas. Esse é o modulação. E depois de apresentado todo esse potencial desse produto, que vem com uma oportunidade única da gente conseguir manejar e resolver problemas que a gente tem notado e observado ao longo do ciclo da cultura, aqui falando necessariamente de soja, eu encerro aqui hoje essa conversa, essa apresentação, esse lançamento dessa novidade, esse novo produto, essa nova marca, modulação, para fazer com que a gente tenha mais ferramentas e mais soluções de manejo ao longo do ciclo da nossa cultura. Espero que você tenha gostado, não perca a oportunidade de usar esse produto, de fazer uso dessa estratégia de manejo, dessas soluções, mais uma das tantas soluções inovadoras da Aminoagro. Fica com Deus e até mais. Tchau! As culturas agrícolas têm grande capacidade natural para converter recursos como água, luz solar e nutrientes em crescimento vegetativo e reprodutivo, resultando em níveis expressivos de produtividade. No entanto, desequilíbrios naturais muitas vezes limitam essa complexa expressão do potencial genético das plantas. E por isso a Aminoagro traz o Modulação. Como uma formulação balanceada e exclusiva de nutrientes, juntamente com bioativos e compostos orgânicos solúveis. O Modulação chega para equilibrar o estado nutricional dos cultivos, permitindo que as plantas direcionem sua energia com mais eficiência para processos vitais de crescimento e formação de sítios reprodutivos e produtividade.
O produtor fornecerá para sua lavoura os insumos essenciais para expressarem plenamente seu potencial genético de conversão em biomassa e rendimento agrícola em sincronia com as variações climáticas de cada região e safra. Modulação. Desbloqueando o potencial produtivo da sua lavoura. Aminoagro. Fisiologia a favor da natureza e agricultura.